Olá, queridas alunas, queridos alunos. Eu, professor Salomão Habib, estou aqui de volta em mais uma aula sobre música dentro do projeto Educa Belém, do projeto Cantarolar também, do qual faço parte. E vamos falar de uma coisa que todo ser humano gosta e os animais também a seu modo, que é a música. Ora, a música, que é feita de som e silêncio, ela está presente em toda a nossa vida. Desde o início, quando o neném nasce, ele chora. É o primeiro som do ser humano que se escuta, é o choro do neném, quando a mãe dá a ele a luz. Através do choro, ele mostra que está com fome, que está com frio, ele chama a atenção, ele ri quando está contente, e assim o som vai se formando como um processo maravilhoso de comunicação entre os seres humanos. Antes da fala, os homens das cavernas faziam grunhidos, emitiam sonoridades e cada sonoridade tinha um significado específico. Com o passar do tempo, evoluímos, o ser humano evoluiu e criou códigos que se transformaram em palavras que serviram através do som para a comunicação em todo o planeta. Essas palavras, divididas em idiomas, até hoje são a base fundamental da comunicação humana. Mas não somente através das palavras o homem se comunica, o ser vivo se comunica. Uma galinha, por exemplo, quando coloca os ovos, ela cacareja, ela anuncia que ela está colocando os ovos num ritual ali, daquela chocadeira daqueles ovos, e assim a gente fica sabendo, a galinha está avisando que colocou o seu ovo. O passarinho, quando sai de manhã, aos primeiros raios de luz da manhã, raios de luzes da manhã, o passarinho canta nos mais variados timbres, nas mais diferentes alturas, para anunciar mais uma manhã raiada. E assim, todos os animais, o sapo coacha, o gato mia, o cachorro late, o pombo faz o seu arrulho específico ali, né? A galinha cacareja, né? O cavalo relincha e assim sucessivamente. Nós temos para cada animal uma especificação sonora, um código sonoro ali que a gente identifica. E por que será que a gente identifica? Pelo código sonoro. É exatamente sobre isso que a gente vai estudar e aprender neste primeiro momento da nossa aula. O código sonoro. A música, o som, se subdivide em duração, altura, intensidade e timbre. Quando você pega um telefone e liga para um amigo ou para uma amiga e diz: "Oi, tudo bem?" "Oi, Cláudia, como vai? Tudo bem?" Sem a Cláudia dizer que era ela, o amigo já percebe que a voz era da Cláudia. Então, nesse momento, estabelece aí um reconhecimento auditivo de uma das características do som, que é o timbre. Se a gente ouve, por exemplo, um barulho como este aqui, a gente percebe que é um som produzido por algum metal, como este aqui também. Se você fechar os olhos agora e ouvir este som, você vai imediatamente perceber que trata-se de um som metálico. Mas, se eu fizer este som aqui, você vai perceber pela característica do som que eu não estou batendo no metal, que eu estou batendo palmas, que é o som das mãos unidas batendo uma contra a outra. Então, a isso se dá a característica chamada timbre. É a característica fundamental do som. Ora, se eu pego e balanço um molho de chaves, sem dizer que é um molho de chaves, imediatamente você reconhece, mesmo sem ver, que trata-se de um molho de chaves. Bem, o som de uma bexiga estourando, o som de um passarinho cantando, tudo é plenamente identificável pela audição. Nós ouvimos, identificamos, visualizamos até, porque já conhecemos a origem do som. Então, a esse aspecto se chama timbre. Uma coisa interessante também, além do timbre, é a duração do som.
é o tempo que o som se mantém no espaço, porque o som é produzido por uma onda sonora. São ondas sonoras que se propagam no espaço e chegam até os nossos ouvidos. Por exemplo, ainda estão ouvindo? Viu quanto se manteve? A duração deste sino, ela é de aproximadamente uns 15 segundos. É um sino tibetano, né, que tem uma duração bem longa para um sino. Ao passo que se eu fizer este som aqui, veja que a duração é curta. Ele não se estende. Então nós temos dois objetos, um com uma duração longa do som, o outro com uma duração curta no som. Isso se escreve como se escrevem as letras. É aí que surge a escrita musical. Existem figuras musicais que são colocadas para exemplificar sons que duram um determinado tempo e notas mais curtas que duram outro determinado de tempo, uma outra quantidade de tempo, digamos assim. Então vimos aí o timbre, vimos aí a duração. Mas uma coisa interessante, além do timbre e da duração, está na intensidade do som. Você está me ouvindo? Eu estou falando baixinho para você. Estou balbuciando. Eu não estou gritando. Calma, assustei você. Eu apenas quis dar um exemplo de intensidade do som. Se o som é forte, se o som é fraco, se o som é mediano, se o som é mais, ou se o som é menos forte. A isso nós chamamos de intensidade do som. Timbre, duração, intensidade e, por último, nós temos um outro elemento que se chama, vamos ver se você consegue adivinhar, além do timbre, da duração, da intensidade, nós temos a altura do som. Mas calma, a altura do som não confunda a altura com intensidade, né? Este som está alto, não quer dizer que é um som forte. O som alto, ele é produzido quando as frequências sonoras são muito altas, os chamados ultrassons. Cada som é medido por uma coisa chamada hertz. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Cada nota possui uma quantidade de vibrações por segundo. O dó, 280, o ré, 295, o mi, 330 e assim sucessivamente. São vibrações por segundo. Então, essas vibrações por segundo, nós temos, curiosamente, aí, neste caso, a altura. Quanto mais vibrações por segundo, mais alta é a nota. Aquela voz fina, uma voz muito fina. Ou uma voz muito grossa, uma voz grave. O som com baixa frequência, Ele é um som grave. como as cordas de um violão, eu tenho notas graves e tenho notas agudas. Por isso eu tenho os baixos, que são os graves, e as notas agudas na região aguda. Mas eu tenho também uma outra classificação. Eu tenho na voz humana, que é o nosso caso, nós seres humanos, temos a classificação de soprano, que é a voz feminina, uma voz da Maria Callas, por exemplo, uma voz... Maria Callas foi uma grande cantora mundial, cantora lírica, né? Nós temos a voz soprano, que é a voz feminina. Temos a voz contralto, que é uma voz um pouco menos fina, menos alta do que a voz soprano. Soprano, contralto. Temos a voz masculina, que é o tenor. Temos também o contratenor, que é o homem que tem a voz feminina, a voz com altura feminina. Existem contratenores, por exemplo, o cantor Ney Matogrosso, ele tem uma voz
bem aguda, uma voz classificada como contratenor. O tenor, eu, por exemplo, sou o tenor. Existe o barítono, que é uma voz mais grossa que o tenor, e finalmente o baixo, né? Por exemplo, o Arnaldo Antunes, da música popular brasileira, o cantor que era do Titãs, ele tem uma voz classificada como baixo, uma voz bem grave, né? Então temos como classificação o grave, a voz do baixo, voz grave, a voz tenor, que é a voz, a voz grave, a voz barítono, que está entre o grave e o tenor, a voz tenor, o contratenor, que é o homem, o soprano, que é homem também, o soprano, tá? E entre o tenor, tá? Nós temos contratenor, contralto e soprano. Repetindo, de cima para baixo, temos soprano, contralto, tenor, contratenor, barítono e baixo. Nós podemos ver muito bem especificado em grupos musicais como o Pentatonix, você pode anotar aí para procurar na internet. Temos o Voca People, Voca, V-O-C-A, P-E-O-P-L-E, Voca People, que é povo em inglês. Temos também o Real Group. Esses três grupos são grupos que têm todas essas vozes, trabalham apenas com as vozes como instrumentos. Bem, então tivemos aí uma definição bem clara em relação à questão da voz humana, da característica. Vimos que o som tem timbre, tem duração, intensidade e altura. Que legal! A partir de agora, vamos perceber numa orquestra todos esses elementos, seja nos baixos, seja nos violoncelos, nas violas, nos violinos, trompetes, trombones, tubas, flautas e instrumentos de percussão. Todos os naipes da orquestra formam, em diferentes camadas sonoras, tudo isso que eu falei aqui para vocês, em termos de características e alturas sonoras. É muito, muito interessante. Você pode conferir. Bem, agora vamos falar de um outro aspecto da música que é muito interessante. Chama-se a divisão musical, a matemática na música. Ah, mas eu não gosto de matemática. Calma, matemática é maravilhoso. A gente não vive sem matemática. A gente não vive sem contar. A gente não vive sem fazer cálculo, gente. E a matemática, ela está muito presente em toda a nossa vida. Por exemplo, na música, nós temos este aparelho que se chama metrônomo. Esse metrônomo aqui é um metrônomo mecânico, que eu trouxe para mostrar para vocês, que eu tenho, ele é formado por um pêndulo, tá? Esse pêndulo aqui, ó, ele sai, reparem aqui, ó. É um pêndulo que marca o tempo da música, seja rápido, seja mais lento. Ele está marcando o tempo da música e é sobre este tempo que eu vou falar para vocês. Vocês já viram uma banda de rock, quando tá para começar, o baterista ou alguém do grupo faz assim: aí galera, vamos mostrar uma música para vocês agora. Vamos começar a tocar. 1, 2, 3, 4. Não é? Ele conta. 1, 2, 3, 4. Ou então 1, 2. Né? Por que ele conta? Porque a música tem uma contagem, gente. Se a música não tiver uma contagem, nada dá certo. Vira uma salada enorme, ninguém se entende, não vira música, não acontece música. Então, eu vou começar aqui mostrando para vocês um tempo simples na música aqui. Um tempo contado, vamos contar um tempo de 1 em 1. Cada pulsação dessa aqui vale 1. É só contar. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Simplesmente. Uma contagem é 1. Sim, mas e daí? E daí que a gente vai contar agora a 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
Ah, mas não seria a mesma coisa se eu contasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Não. Não, porque você tem uma acentuação. É 1, 2, 1, 2, 1. Como se você tem dois pés, bate um pé direito mais forte e o pé esquerdo mais lento. Faça isso agora. Vamos fazer já comigo. 1, 2, vai. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Estamos contando a 2. Vamos contar agora a 3. Quer ver? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Ok? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, que é o ritmo da valsa. Quem vai fazer 15 anos, meia-noite, dança a valsa, né? Que seria... É sempre 1, 2, 3. 1, 2, 3. Agora vamos mudar. Vamos contar a 4. Como é que eu conto a 4? Conte de 1 até 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muito bem. Só que agora eu vou fazer uma coisa interessante. Para cada toque desse aqui, eu vou dividir por 2. Em cada toque, eu vou tocar 2 vezes. Quer ver? Ó. Estou aqui acompanhando, vou dividir. Em cada pulso, eu dou 2 toques. O que é que eu posso fazer também? Eu posso dividir por 4. 1, 2, 3, 4. Ou seja, em cada pulso eu toco 4 vezes, tá? Aqui. 1, 2, 1, 2. Eu faço 1, 2, 1, 2, 1, 2. Subdividido por 4 eu faço 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Em cada pulso eu toco 4 vezes. Eu estou exemplificando uma divisão musical de 1 por 2 e por 4. Você entendeu nadinha, né? Eu sei que você está entendendo mais ou menos. Mas isso parece complicado, mas não é. Não é. Basta você, com um colega, brincar de bater palma aqui. 1, 2. Vamos bater comigo. 1, 2. 1, 2. Se um outro colega quiser participar da brincadeira, ele vai tocar 2 vezes no lugar de 1. Aqui, ó. Enquanto um faz aqui, o outro faz. Dividindo o tempo. Ou seja, para todas essas divisões, nós temos identificações musicais que eu vou mostrar para vocês de uma maneira mais prática no decorrer das nossas aulas. O que eu estou querendo dizer agora é apenas falar, não precisa entender a fundo o que eu estou falando. Basta você começar a perceber que, na verdade, a música pode ser subdividida. Como uma pizza, se você corta uma pizza no meio, você tira metade para cá e metade para cá. Aqui é pizza também. Só que é metade de um lado, metade de outro. Se você fizer um outro corte assim, você vai ter 4 pedaços da mesma pizza. É a mesma coisa, você pega um som e divide esse som em 4 partes, por exemplo. Entendeu? E executa dentro de um pulso específico. Tá? Vamos colocar um pouco mais lento. Esse tempo está mais lento para poder mostrar mais praticamente para vocês o que eu estou querendo dizer. Agora eu vou pegar o meu violão e vou tocar dentro deste tempo. Ó, uma nota para cada tempo. Vou tocar 2 notas para cada tempo. Quatro notas para cada tempo.
notas para cada tempo. E assim sucessivamente. É desta forma que nós criamos a divisão musical. Lembrando, vale a pena sempre lembrar que a música tem 7 notas musicais. Quais são essas 7 notas? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. O Dó se repete, tá? Na verdade são 7 notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que é a última nota. A próxima nota, que é a 8ª nota, é a repetição da primeira. Dó. Entenderam? Se entenderam, ótimo. Se entenderam mais ou menos, também está muito bom. Se não entenderam, você vai pensar melhor. Eu vou voltar a explicar. E você pode pesquisar também sobre divisão musical. Digite na sua pesquisa divisão musical, que você vai encontrar esses tempos todos, certamente com explicações de profissionais dessa área, de músicos, de percussionistas, de músicos de outros instrumentos, que certamente vão poder clarear um pouco mais as suas ideias. Mas é muito bom ter dúvida, é muito bom não entender às vezes as coisas, porque quando a gente ouve e não entende, a gente fica com aquilo na cabeça para poder buscar uma explicação melhor para aquilo ali. E esse processo também se aprende. Nesse processo também nós temos um aprendizado fantástico. É a chamada busca pelo conhecimento. Nada vem de graça, nada é fácil na vida da gente. Mas quando a gente tem o sabor da compreensão, do aprendizado, quando as ideias ficam claras na cabeça da gente, é uma delícia. É como tomar um belo de um sorvete, é como tá com sede e tomar um copo de água gelada, bem gostosa, que alivia a nossa sensação de sede ou de fome, não é verdade? Então, fica aí a dica das características físicas do som, da divisão do som por 1, por 2, por 3 e por 4, a contagem, que é muito importante, e por fim, neste momento, faça um exercício, coloque uma música qualquer para você ouvir. Pode ser um brega, pode ser uma música clássica, pode ser música popular, pode ser um baião, pode ser o que for. E procure acompanhar o ritmo dessa música. E comece a perceber a contagem desta música. Se ela se dá a 2, a 3 e a 4. Mas é muito difícil fazer isso. Não é difícil fazer isso, não. Basta você perceber. É muito bom. A gente aprende. Tem muitas crianças que já sabem, já definem a valsa, já conhecem. O samba, por exemplo. O samba, por exemplo, é tocado de 2 em 2, num compasso chamado binário. A valsa é de 3 em 3, a canção de 4 em 4, e assim sucessivamente. E por falar em canção, e por falar em divisão, e por falar em matemática, eu queria, já me encaminhando para o encerramento dessa primeira sessão da nossa aula, tocar para vocês uma música muito explicativa nesse aspecto da matemática na música. Essa música faz parte do projeto Cantarolar, cantado pelas crianças, e a gente vai ter agora uma ideia melhor do que é filosoficamente a matemática na música. Preste atenção. Na minha escola eu aprendo a dividir, pois é tão bom compartilhar. Todo mundo pode ter, se todo mundo repartir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 12, faltam 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 12, faltam 3. Na minha escola eu aprendo a somar. A minha mão na tua mão é mão de 2. Sozinho é bom, junto é melhor.
A união é importante pra nós dois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 12, faltam 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 12, faltam 3. Na minha escola eu aprendo a subtrair. Menos violência, menos raiva, menos dor. Menos tristeza, menos desamor. Menos lixo pelo corredor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 12, faltam 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 12, faltam 3. Na minha escola eu aprendo a multiplicar. O que me ensina o professor: respeito vezes 2 é igual amigo. Gentileza vezes 2 é igual amor. Respeito vezes 2 é igual amigos. Gentileza vezes 2 é igual amor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 12, faltam 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 12, faltam 3. Comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 12, faltam 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 12, faltam quanto? 3. Beleza, matemática na escola, letra e música, Salomão Habib, que fiz essa música especificamente para as crianças, para os jovens do projeto Cantarolar. E dentro dessa divisão musical, uma coisa que é muito importante a gente perceber numa formação, num conjunto musical, é que a bateria, por exemplo, a percussão, eles dão o chamado chão da música, o ritmo da música. Quando eu falei no samba, que o samba é a 2/4, ou seja, uma contagem de 2 em 2 tempos, preste atenção aqui numa coisa, por exemplo. Tom Jobim, samba de uma nota só. A letra é: eis aqui esse sambinha, feito de uma nota só. Reparem que se você contar de 2 em 2, 1, 2, 1, 2. Conte aí na sua casa, neste momento agora. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 e... Tá contando? 1, 2, 1, 2. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, e acaba a música, ou seja, o tempo todo uma contagem a 2. Você aprendeu então que o samba é feito de 2 em 2 tempos. A valsa é de 3 em 3. Tem uma música muito bonita que se chama Leãozinho, né, que o Caetano Veloso gravou, que é tocada
num compasso específico, né, de 4 tempos em cada nota. Aqui, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol, sempre numa contagem de 4 em 4 tempos, entendeu? Então, nós temos essas contagens, nós temos agora muita coisa para observar nas músicas que a gente vai ouvir por aí. E tudo isso faz parte de um fenômeno maravilhoso chamado música. Um bom dia musical, uma boa noite musical, uma boa madrugada musical, uma feliz música na vida de todos vocês, tá certo? Um abraço, daqui a pouco, mais tarde, a gente volta com mais uma aula, com mais uma definição de várias coisas da nossa música. Valeu!